TH Entrevista dessa semana vai falar de um assunto muito importante, que é o AVC. Como detectar os sintomas e evitar que um ente querido sofra, né, desse mal. A gente convidou para falar sobre o assunto a diretora da Sociedade Brasileira de AVC, a neurologista Letícia Januzzi. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, da importância que é você conseguir identificar os sintomas antes que a pessoa sofra o AVC. Sim, importantíssimo. Acho que é a grande missão que a gente tem aí junto da Sociedade Brasileira de AVC. Eu sou uma das diretoras, né, composta por 4 membros. E eu acho que o grande papel, tá, é a gente divulgar, assim, para a população a identificação dos sinais e sintomas, né, que eu acho que a gente já pode começar aí esse episódio falando de como as pessoas que estão em casa conseguem identificar de uma forma simples e fácil que outra está tendo um AVC, né? Então, eu sempre costumo explicar que o AVC, costuma acontecer de uma hora para outra. É a apresentação clássica. É sempre assim? Não. Mas digamos que 99% das vezes, ele acontece de forma súbita. Então, a dificuldade de andar em linha reta, a dificuldade de sentir um lado do corpo, ou até mesmo de mexer o lado do corpo. A confusão mental súbita, né? Uma pessoa que está se expressando super bem aqui, de repente começa a enrolar o discurso, a não entender o que o outro está falando, esquecer de forma repentina. Dificuldades visuais de forma súbita, né? De um olho ou dos 2 olhos. As dores de cabeça também repentinas e muito intensas, ou seja, aquela pessoa que nunca teve dor de cabeça e de repente vem aquela dor assim, lancinante, como a gente chama. Então, esses são sintomas típicos de AVC. E a gente costuma usar um acrônimo, né, um conjunto de letras que chama SAMU, para justamente fazer com que as pessoas lembrem, né, do SAMU 192, né, que a pessoa deve ser socorrida imediatamente. Então, o que é isso? O S de sorriso. Pede para a pessoa, se você suspeitar que alguém está tendo um AVC, pede para ela dar um sorriso. Se a boca fica torta, isso é um sinal de alarme, tá? A de abraço. Você pede para a pessoa elevar os braços. Se um dos braços pende e fica fraco, isso também é um sinal de alarme. M de música ou de mensagem. Pede para ela repetir o trecho de uma música famosa que ela goste, ou repetir uma frase que você esteja falando. Isso também, se a pessoa não consegue nem lhe compreender, ou ela não consegue repetir, sinal de alarme. E o U para dar o sentido de urgência, que todo paciente com esses sintomas de forma repentina deve ser socorrido imediatamente, porque isso impacta no tratamento. Interessante, porque parece sintomas simples, né, que não é nada grave e pode ser um sinal de AVC. A gente não começou explicando e eu vou lhe pedir agora o que é o AVC. Justo. Então, o AVC é essa sigla, né? Acidente vascular cerebral. O que é isso? Antigamente, né, e popularmente, talvez grande parte das pessoas ainda conheça o AVC como derrame cerebral, né? E a gente evita usar esse termo, derrame, porque pode dar a entender que ele é só um sangramento, derramou alguma coisa ali no cérebro, ou fazer alusão àquele ditado popular que não adianta chorar pelo leite derramado. E a gente sabe que em AVC, hoje em dia, isso é totalmente diferente. Mas, respondendo a sua pergunta, AVC, acidente vascular cerebral, é uma doença dos vasos sanguíneos do cérebro. Então, a gente tem um conjunto de estruturas dentro do nosso cérebro, né, que elas vêm aqui do coração, né, através de um grande vaso que sobe pelo pescoço e faz como se fosse uma árvore de vasos sanguíneos para dentro do cérebro. E esses vasos, eles levam sangue para o nosso cérebro, né, levam sangue, oxigênio, nutrientes. Então, o AVC nada mais é quando a gente tem uma interrupção do fluxo desse sangue. Ou ele pode ser isquêmico, que é uma obstrução, né, do fluxo sanguíneo ali por um coágulo de sangue ou de gordura, ou ele pode ser hemorrágico, quando existe uma ruptura desse vaso sanguíneo e o sangue ali extravasa para dentro do cérebro. Em ambas as situações, o AVC ele vai levar a uma interrupção ali dos nutrientes, né, para alguma região do cérebro. Então, os sintomas eles podem ser diversos, a depender da areazinha ali do cérebro da pessoa que é acometida. Os 2 tipos, eles podem ser muito graves também. E os sintomas muito semelhantes. A gente só consegue diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico através de um exame de imagem, sobretudo a tomografia de crânio nas emergências, né? Então, é isso que diferencia.
o sintoma, ele não consegue diferenciar qual é o subtipo de AVC. Entendi. E o que é que pode causar? Quem são as pessoas que correm o maior risco de ter um AVC? Perfeito. Então, os principais sintomas, os principais fatores de risco, na verdade, né, para o AVC, são aqueles fatores bem clássicos que a gente tem também muito conhecidos para um infarto do coração. Então, a pressão alta, o diabetes, sedentarismo, né, que é a falta de exercício físico, obesidade, colesterol elevado, o excesso de álcool, consumo de drogas ilícitas, o tabagismo. Então, todos esses fatores, eles podem influenciar ali na saúde vascular, como a gente chama, e aí gerar ou entupimentos nos vasos sanguíneos, ou essas rupturas, né? O grande fator de risco que a gente trabalha hoje em dia é justamente a pressão alta, né? Que a gente conhece tecnicamente como hipertensão arterial. Então, a pressão alta é o principal fator de risco modificável, ou seja, aquele que a gente consegue tratar e ele, existindo, ele pode gerar um aumento exacerbado, né, do risco de AVC. Então, justamente nessas campanhas que a gente faz, e a gente teve recentemente a campanha de AVC, né, agora no dia 29 de outubro, a gente divulga muito, tanto medidas, estratégias, né, que divulguem para a população a necessidade dos check-ups seriados e de você medir a sua pressão arterial várias vezes ali no ano. E também um ponto interessante que é a detecção precoce de arritmias do coração. A gente sabe que o coração normal, ele tem um ritmo, né? Vamos supor, tum-tá, né? Ele bate. E quando a pessoa tem alguma arritmia, o coração pode fazer tum-trá, acelerar ali de forma repentina. Às vezes a pessoa pode nem sentir, não sentir que essa aceleração acontece. Isso se chama arritmia. E essas arritmias, elas podem levar a coágulos se soltarem do coração para a circulação do cérebro. Isso só é detectado através de exames, né? Então, a gente precisa estimular a população a fazer o seu check-up, né? Ali o eletrocardiograma, o Holter, são exames que são simples, relativamente baratos e que podem auxiliar muito no diagnóstico precoce do risco de AVC. Então, só com prevenção mesmo, né, Com prevenção. Letícia, para evitar. Exato. 90% dos casos de AVC, eles são preveníveis. Através da mudança ali do estilo de vida. Exatamente. Há tempo, né, de evitar. A gente estava conversando também, antes de começar a gravar, sobre a questão das pessoas que sofrem com demência e Alzheimer, né, que eu estava dando um exemplo de uma familiar, que os parentes que estavam cuidando dela achavam que os sintomas de AVC estavam relacionados ao Alzheimer. E você deu esse alerta, né, isso que realmente acontece muito, das pessoas confundirem os sintomas, né, das pessoas com problemas de demência ou psiquiátricos, e na verdade ele já é um alerta de AVC. Perfeito, exatamente. Então, é muito comum que isso aconteça, né? O paciente que ele tem uma demência, principalmente a demência mais conhecida pela gente, que é a demência de Alzheimer, a doença ela é progressiva. Então, geralmente acontece nas pessoas mais idosas, e aí os sintomas eles podem ser diversos. As pessoas confundem, o Alzheimer é só problema de memória? Não, né? Tem o grande, digamos assim, o grande escopo da doença ali envolve a memória, mas o paciente ele pode começar a ter restrição de movimento, ele tem a confusão mental, às vezes a agressividade, e pode ficar mais restrito ali em casa, e às vezes é difícil para o familiar identificar um sintoma de um AVC num paciente como esse. Então, é por isso que a gente deve ficar muito atento, porque esse tipo de paciente a gente deve ser mais esperto ainda de identificar ali uma fraqueza que não existia na noite anterior, de repente, um garfo que cai da mão, e aí na menor da suspeita você já, ele não era assim, né? Existe ele tem um basal que a gente chama, que tem algumas limitações, mas mudou de repente, né? De uma hora para outra. Então, se mudou de uma hora para outra, a gente deve ligar a luzinha de alerta ali e pensar que aquela pessoa também pode estar tendo um AVC. É muito comum, que as pessoas assim, o paciente psiquiátrico ou o paciente que tem uma demência só tem aquele problema. Não, ele é um idoso, normalmente, né, na demência, e ele tem, eventualmente, problemas de pressão alta, ele tem o diabetes, ele tem a polifarmácia, que a gente chama, toma várias medicações ali,
Então, a gente tem que suspeitar nessas pessoas também. Né? O AVC ele pode acontecer. E quando se tem um AVC, você falou no começo, né, que o AVC não é a sentença de morte, mas hoje existe o socorro e o tratamento, a possibilidade das pessoas voltarem a ter, porque geralmente a gente vê casos que as pessoas perdem o movimento, um lado do corpo, ou perdem a fala. Já existem tratamentos para essa pessoa voltar a ter uma vida o mais normal possível? Sim, existem, o AVC ele tem uma série de tratamentos, então a gente tem dois lados de uma mesma moeda, digamos assim. O que você falou, uma pessoa que teve um AVC, talvez não tenha recebido todo o tratamento possível ali no que a gente chama de fase aguda, mas que ficou com alguma sequela. Então a dificuldade de mexer um lado do corpo, a dificuldade de falar, essas pessoas elas têm que sofrer o tratamento de reabilitação. Então, o que é isso? Consiste, além do neurologista, que é o médico responsável por guiar ali o tratamento, tanto de prevenção de um próximo evento, como de controle de sintomas, a gente tem os outros especialistas da área de saúde, que são terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o psicólogo. Então, essa equipe multi, ela vai ser responsável por traçar um plano de tratamento para que aquele paciente ele se recupere da melhor forma possível e tente ali reassumir as suas funções. É claro que o ser humano, né, e o corpo ele é muito individual, então cada pessoa tem uma individualidade. Tem pessoas que vão se recuperar ali 100%, tem pessoas que vão se recuperar muito pouco. E isso é muito particular de cada um. Mas, obviamente, a gente sempre estimula com que as pessoas façam essa reabilitação o mais precocemente possível. Então, imediatamente depois do AVC, na verdade, ainda dentro do hospital, a reabilitação ela deve acontecer. Né? Então, a gente não pode deixar para depois. Vou esperar 6 meses para ver se recupera sozinho, para eu poder procurar ali um profissional de fisioterapia ou de fonoaudiologia. O ideal é que ela seja precoce. E o outro lado da moeda que eu falei é o tratamento agudo. Hoje em dia, a gente já tem tratamento. Eu falo hoje em dia, tá? Porque isso é mais recente no Brasil. Mas esses tratamentos, eles já são difundidos ao redor do mundo há quase 30 anos, né? Então, quando eu falo de tratamento de fase aguda, é sobretudo para o paciente com AVC isquêmico, em que a gente tem lá o coágulo entupindo o vaso sanguíneo. E a gente tem o tratamento de trombólise endovenosa, ou seja, uma medicação que a gente injeta na veia do paciente e que ela tem o poder de dissolver aquele coágulo do vaso sanguíneo. Então, é um tratamento assim salvador e que impede sequelas. E quando bem indicado, né, quando apropriado para aquele determinado tipo de paciente, ele é muito eficaz. Só que o grande limitante desse tratamento é o tempo. Então, a gente costuma dizer, no AVC, tempo é cérebro. Quanto antes a pessoa chega a um hospital, é identificado, tratado de forma adequada, menores são as sequelas, né? Porque o trombolítico, que é essa medicação que eu estou falando, a gente só pode administrar dentro das primeiras 4h30 do início dos sintomas. Então, vejam vocês, muito rápido. A pessoa tem um sintoma em casa, daqui que o familiar ou ela mesma identifique, procure uma unidade de emergência, que essa unidade de emergência seja equipada para o atendimento do AVC, e isso envolve exame de imagem do cérebro, né, a tomografia do crânio, e aí que essa pessoa seja tratada, né, por um profissional ali, que tenha conhecimento no AVC e que a medicação esteja disponível. Então era isso que eu ia perguntar, essa medicação é disponível no SUS, em qualquer unidade que tiver um tratamento de AVC, então, já tem? Hoje em dia a gente tem, falando aqui em Brasil, a gente tem isso disseminado, né, na maior parte das capitais. Falando no nosso estado de Alagoas, a gente tem uma rede de cuidados pelo SUS, né, o que a gente chama de linha de cuidados, em que a gente tem hospitais-chave dentro da capital, né, pelo SUS, o Hospital Geral do Estado e o Hospital Metropolitano. E temos hospitais em outros municípios que têm o trombolítico disponível. Então, na nossa rede SUS, o paciente chega até uma UPA e, quando identificado o sinal e sintoma de AVC, ele é regulado para um hospital geral que tem a tomografia e que tem o trombolítico. Na rede privada, a gente também tem hospitais, né, que tem o trombolítico praticamente
grande parte dos nossos hospitais privados tem. E hoje em dia a gente tem disponível, além desse tratamento, o que a gente chama de trombectomia mecânica. O que é isso? A trombectomia mecânica é um outro tratamento para o AVC na fase aguda, em que a gente puxa o coágulo do vaso sanguíneo mecanicamente, né? É uma espécie de cateterismo. O cateterismo a gente divulga, as pessoas conhecem muito o cateterismo para o coração, né? Então, que a gente faz muito até para diagnóstico de forma eletiva. Então, é um procedimento que a gente faz no vaso sanguíneo, ou pelo punho ou pela virilha do paciente, que ele vai lá até o vaso sanguíneo do cérebro e puxa o coágulo. E às vezes esse procedimento é o que vai impedir a sequela ou salvar o paciente, porque o trombolítico, que é a medicação, ele pode falhar também. Não é 100% de certeza que aquele coágulo vai ser dissolvido. Então, essas duas ferramentas de tratamento são excelentes e devem ser ofertadas para a pessoa que está tendo um AVC, desde que tenha indicação, né? A gente sempre divulga isso também, não é todo paciente que vai ter indicação. Existe a janela de tempo que eu falei, existem as condições do paciente e até mesmo o estado em que o cérebro já se encontra. Então, quanto mais tempo passa e a pessoa está tendo um AVC, mais células do cérebro estão sendo perdidas. Então, às vezes, a pessoa já chega na emergência numa situação em que não é mais possível fazer determinados tipos de tratamento. E aí a gente vai cair naquele outro lado da moeda que a gente começou falando, que é a reabilitação. Sempre há alguma coisa a ser feita, né? Mas, às vezes, não pode ser feita alguma medicação ali na emergência. Entendi, Letícia. Então, a gente volta para o começo, né, da nossa entrevista, que é a prevenção, é identificar os sintomas, né? Você queria reforçar isso para a gente encerrar a entrevista? Sim, com certeza. Eu sempre reforço, né, o paciente que às vezes a gente fala muito sobre a doença e é até um pouco assustador, né? Os números do AVC, eles são alarmantes, né? Em 2023, ele foi a doença que mais matou brasileiros, né? A gente não terminou o ano, mas a gente já tem essa estatística. Então, eu reforço para você que está assistindo esse episódio, né, as medidas de prevenção, sempre ali procurar os check-ups, a gente estimula muito check-ups de saúde, verificar se você tem pressão alta, se tem diabetes e controlar e mudar o estilo de vida, né, sempre procurar um estilo de vida mais saudável, prática de exercício físico, alimentação saudável, com pouco sal, consumo de frutas e verduras, exercício físico e uma vida menos estressante, né? Que o estresse ele colabora muito para todos esses fatores de risco. Então, esse é o meu recado, né? E seguir aí também as nossas entidades, tanto científicas como para o público leigo, que divulgam a doença, né? E aí eu faço duas divulgações aqui, a nossa Sociedade Brasileira de AVC, a Sociedade Alagoana de Neurologia e também a Associação Ação AVC, que é a nossa associação de pacientes que trabalha justamente sobre as campanhas de prevenção. Bacana. Essa foi a dica da neurologista Letícia Januzzi e esse foi o TH Entrevista dessa semana.